Uau! Estou ao vivo. Gente, eu nem testei se meu fone. Deixa eu ver se meu fone tá certo. Gente, a mania de querer fazer live com fone, né? Ai, ai, eu prefiro, gente, eu me concentro melhor. Se eu fico sem o fone, eu acabo me desconcentrando com qualquer barulho. Ai, estou ao vivo. Vamos falar de network e propósito. Deixa eu acertar aqui minhas conexões. Deixa eu avisar meu povo aqui que eu tô ao vivo. Você que tá chegando agora, vai dizendo o seu nome, de onde você é e o mais importante, ó, pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo e começa a disparar para abençoar a live da amiga aqui, por favor. Faz essa gentileza aí para nós. Gente, eu vou falar com uma pessoa tão maravilhosa daqui a pouco. Vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui. Segura aí que a gente já vai falar de network e propósito, que é esse evento que vai acontecer daqui a pouco. Gente, falta poucos dias. Menos de uma semana. Você tem noção disso? Eu tô tão feliz. Tô tão feliz, ó. Movimento das Rainhas. Especial. Ela tá entrando pelo Instagram do Movimento das Rainhas, gente. Que coisa gostosa. Vamos entender mais desse projeto? Incrível. Ó, tô entrando aqui. Ai, que mulher chique, elegante, maravilhosa, gente. Ó, tô colocando aqui na descrição do vídeo, fixando o comentário. Para quem tá chegando, pegue esse aviãozinho aqui, dispara para a gente chamar outras pessoas para cá, que eu estou com ela, a mulher do Movimento das Rainhas. Que coisa boa ter você aqui. Seja muito bem-vinda, Fabiana Araújo, nossa rainha. Que delícia, rainha! Que voz mais linda! É lógico que tinha que ser uma rainha da locução, né? A rainha locutora. Que coisa mais Você linda! gosta de Prazer! ter a locutora aqui falando com você? Que coisa mais linda, né? É um Estamos ao dom. Que voz... vivo. Estamos ao vivo aqui dos nossos estúdios da Avenida Paulista. Agora são pontualmente 20 horas 4 minutos. Eu estou falando com ela, a mulher do Movimento das Rainhas. Fala aí, Fabiana Araújo. Que delícia! Nossa, é de arrepiar. É de arrepiar. Eu Você me sabe que divirto. Ah, quando eu era menina, eu tinha muita vontade de ser locutora de rádio, né? sério? Cara, que Sério. tudo. Fale mais sobre isso. E na minha cidade tinha um programa, talvez até você conheça, eu não sei a sua idade aí, e rainha Qua- não preciso contar a Mas idade. eu adoro falar. Eu tenho 4.6, Uau! turbinada até o último. Cara, eu vou falar pra você. Eu sou daquela geração que aprendeu que mulher ficava velha com 25 anos. Que bobagem. Eu tô Uau! muito bem, Então é a mesma 4.6. idade minha, Aí, ó, né? É, eu também tenho reinando. 4,6. E aqui tinha uma rádio que era a 94 FM. Eu lembro que na época ela tinha um outro nome, que ela era muito famosa por tocar pagode. Era naquela época do pagode que o Brasil fez muito sucesso. Menina, ganhei E eu muito tinha um dinheiro amigo. dançando pagode, só pra você saber, viu? Uau! Que delícia! E aí eu tinha um amigo que era locutor, e aí ele deixava eu ir lá de vez em quando e falar alguma coisa, mas era engraçado que eu acho que eu não tinha a mentalidade na época de que eu também poderia ser uma locutora. Eu admirava eles, eu queria ir lá, ele me deixava às vezes eu sentar na cadeira, falar alguma coisa, Cara, que mas eu, barato. mas eu não tinha, eu acho que a mentalidade não tinha sido despertada de que eu também poderia. Você tinha quantos anos? Você lembra? Eu acho que era uns 15 anos, 17 Interessante você anos, era falar menina, isso, porque adolescente. olha que interessante. Eu nunca quis ser locutora, você acredita, menina? E o povo acha o máximo locução, né? Não, eu assim, maravilhoso. E aí depois, a única coisa que eu queria, que é isso que eu vou contar um pouquinho hoje aqui, né? Inclusive, eu estou aqui no perfil do Movimento das Rainhas, é intencional, né? De propósito, por propósito, porque eu venho fazendo com que o movimento se torne maior do que a Fabi.
eu quero que as pessoas saibam do movimento das rainhas. A Fabi é uma estrelinha ali no meio daquele céu, no meio daquelas coroas lindas de mulheres. Justamente por isso, para que o movimento, as pessoas conheçam o movimento, porque não é sobre a Fabi, é sobre a Fabi, a Rose, a Ruth, a Maria, a Joana, Que são as coisa rainhas aí boa. do Você nosso... sabe que você falando aí da locução passou um filme na minha cabeça, porque você falou uma coisa que agora eu tô percebendo. Eu também não tinha a noção que eu poderia ser locutora, porque parecia uma coisa muito distante, não é? Sim, e na época, eu não sei se você pegou isso, mas eu lembro que parece que tinha que ter uma faculdade, tinha que ter um tal de RT, R alguma... DRT, é Delegacia E Regional do Trabalho. Olha que interessante. Você nasceu em São Paulo? eu nasci em Pindamonhangaba, São Paulo, interior, do lado Tá. de Aparecida do Norte. Eu nasci no interior do Paraná. Na minha cidade, ela era tão pequena e tinha uma rádio AM na minha cidade, muito pequena, mas era a única coisa interessante que tinha na cidade. E uma vez eles divulgaram na rádio que eles iam contratar locutor e funcionário para o administrativo, essas coisas. E eu era criança, eu tinha acho que 11, 12 anos. A minha irmã, na época, tinha 16. O que a minha mãe fez? A minha mãe falou assim: você vai lá que a gente precisa de arrumar um trabalho para você. E minha irmã não tinha muita experiência com nada. E ela chegou na rádio e a minha mãe falou: faz o teste de locução. Minha irmã era tímida, morrendo de vergonha. Aí minha irmã, faz, filha, faz que vai ser bom. Aí a minha irmã fez, logicamente não passou, era muito criança, não sabia nem falar nem nada, mas ela fez. E aí ela entrou no administrativo para ser secretária, que é uma profissão fácil das mulheres entrarem, né? Só que daí lá na rádio, o diretor da rádio, eu conheço ele até hoje, ele é um senhor que mora na Bahia, mas na época ele era uma pessoa muito importante na minha cidade, ele era o diretor da rádio. Aí ele falou para minha irmã assim: você vai gravar umas locuções para o programa da madrugada. E minha irmã começou a gravar. Minha irmã tinha medo, era ruim, era tímida, e eu incentivava minha irmã, eu tinha uns 11, 12 anos. Eu e minha mãe incentivava minha irmã para ela ficar fazendo a locução. Nessa bobeira, minha irmã ficou, porque não tinha muita gente para fazer locução, e ela trabalhava de graça, porque ela ganhava só de secretária. E aí ela começou a ir nos eventos da rádio, porque a rádio fazia evento e ela tinha que ir. E eu ia junto. Então, com 11 anos, Fabi, eu frequentava estúdio de rádio e eu já ia nos eventos da cidade. Eu tinha 11 anos, mas eu parecia mais velha porque eu era alta. E naquela época não ficavam pedindo documento de ninguém. Então eu entrava em tudo quanto é lugar com o povo da rádio. Então, com 12 anos, eu já participava dos eventos, chegava lá, eu já começava a ajudar na organização. E eu fui criada dentro de estúdio de rádio. Uau! Então, eu achava que era distante Mas e estava eu também, dentro. e eu não via novidade porque eu vivia aquilo todo dia. E nessa brincadeira, minha irmã foi de uma rádio AM para uma rádio FM. A minha irmã trabalhou na Transamérica e na Jovem Pan, em Curitiba, que eram as maiores rádios da época. Então, eu fui criada dentro de estúdio de rádio. Eu sabia operar os equipamentos, porque eu vivia lá. Uma vez a minha irmã ficou mal da garganta, ela tinha que trabalhar na madrugada. E ela falou assim: eu vou te ensinar a operar os equipamentos. Eu fiquei operando e ela dormindo, porque ela estava mal. Aí quando ela tinha que falar, eu acordava ela, ela falava e voltava a dormir. E eu fiquei operando a rádio. Na época era Jovem Pan. Eu fiquei operando a Jovem Pan sozinha, tinha 17 anos. Uau! Então, eu fui criada em rádio, só que eu também não achava que eu tinha. Então, eu nem pensava nisso. Sabe aquela coisa que você nem pensa? Tipo Exato. isso. Porque, na verdade, já era pertencente, né? E até para compartilhar com as pessoas que tem aqui, para a gente falar sobre esse poder do networking, o poder, né, do propósito, E do que Deus eu já, coloca na eu nossa já vida, né? nasci. Oi? E o que Deus coloca na nossa vida sem a gente nem pensar. Sem nem pensar. Mas eu sempre tive o dom da comunicação, eu sempre me comuniquei muito bem. Claro que depois, quando eu tive consciência, eu fui estudar, eu fui fazer curso, eu fui fazer, né, fui me aperfeiçoar, porque eu descobri que a comunicação aceleraria os meus resultados, né? Eu sou empresária há 25 anos, eu tenho uma empresa de consultoria, treinamento e marketing há 25 anos, então assim, eu faço movimentos desde o off
E depois, há 10 anos, eu comecei a fazer os movimentos digitais, que o mundo digital começou, e eu comecei também a fazer essa transição para o digital. Mas o curioso é que mesmo eu não tendo entrado ali na rádio para trabalhar, eu desde criança eu tinha vontade de ser famosa, fazer sucesso, ser multimilionária. Eu só sabia disso. Eu queria ser famosa, fazer sucesso e ser multimilionária. Mas eu não sabia como. Mas eu Cara, que queria. Na tudo. verdade, eu acho que eu sempre fui. A minha mente sempre foi, sabe, amiga? Então, assim, o meu networking, eu não sento com todo carinho, todo respeito às outras pessoas, mas eu não conseguia sentar em qualquer mesa. Eu não batia com as meninas da minha época, eu digo de conversa, de assunto. Elas não conversavam aquilo que eu queria, aquilo que estava na minha cabeça. Eu acho que era. Ai, amiga, eu acho que eu era uma voadora. Eu achava na Você já época, né? era uma princesa, né? Uma dúvida, Fabi. Você falou que nasceu em Pindamonhangaba. Como era a estrutura da sua família? Vocês tinham uma condição financeira melhor ou eram bem simplesinhos? Que é uma curiosidade que a gente vai abrir muito nosso assunto Isso. aqui. Eu vou contar daqui a pouquinho essa pergunta que ela falou. Vou só fechar o raciocínio para quem está aqui sobre o porquê que daí depois, mais tarde, eu fui entrar na televisão. Hoje eu sou apresentadora de um programa chamado Rainhas na TV, mas na minha cidade, na minha região também, eu fui apresentadora de um programa chamado Espaço de Ideias. Fui por 3 anos. E na época eu concorri com uma jornalista que já tinha sido jornalista na Rede Record e outra que tinha sido jornalista na Band. E eu nunca tinha sido de nenhuma TV, eu não tinha faculdade de comunicação, eu tinha cursos, né, de aperfeiçoamento, não tinha também esse DRT, né? Mas por causa do meu sucesso no digital na época, eu já vou falar da minha como foi a minha jornada aí de Pindamonhangaba e agora morando em Alphaville há 3 anos, né? Agora você E está no lugar certo, né? agora, o universo, o networking, o universo me trouxe, porque o universo, seu desejo é uma ordem. Eu sempre soube que eu quis, sempre trabalhei, sempre dediquei, mas na minha cidade era um teto, e eu vou falar daqui a pouquinho aqui para vocês. E aí eu vou para a televisão, me torno apresentadora, passei no teste de duas jornalistas e foi muito engraçado que eu virei para o diretor no meu teste e falei assim, diretor, só que eu tenho um problema. Eu não sei decorar, eu não decoro o texto, eu não consigo ler o papelzinho do bilhete, porque assim, eu tenho muitas dificuldades de aprendizado em algumas coisas, né? Deus me deu outros dons. Eu aprendi a respeitar as minhas limitações. E aí eu cheguei nele e falei exatamente isso. Olha, não decoro, não sei ler o papel, não sei ler teleprompter, não sei isso, nem sei aquilo. Mas eu Mas se falo você, bem. Igual a mas se Hebe, você né? é A Hebe era detida, assim, isso. né? Ele queria alguém que estivesse indo para o digital e eu já estava fazendo essa transição para o digital. Falei, mas se você me der o programa, eu te dou um show. Eu sou vendedora, amiga. Isso eu sou de classe. Então eu me vendi muito bem para ele. Eu falei, eu vou dar um show e você vai ter um programa maravilhoso. E ali eu levei o programa. E foi justamente este programa que me tira da cidade de Pindamonhangaba, que lá eu venho de. Minha família era, quando eu era criança, até 12, 13 anos, meu pai era da classe média, era um metalúrgico, um supervisor de uma grande fábrica. Pindamonhangaba é uma cidade industrial muito, muito grande, né? Muito forte. E a gente tinha uma vida saudável, né? É, o que a gente queria, a gente tinha. E depois disso, meus pais se separaram e as coisas tomaram um outro rumo, né, amiga? Quando os pais se separam, às vezes acaba havendo um desconforto que hoje eu entendo, eu honro a minha história, eu honro a minha caminhada, tudo foi necessário. E aí eu começo a trabalhar muito cedo, com 14 anos, na verdade com 12 anos eu já começo a vender na rua, vender pão, vender é, bolo recheado, pão de coco que a minha mãe fazia, bala de coco, eu já saía na rua para vender e descobri o sabor do dinheiro.
descobrir esse sabor. Ai, que gostoso fazer dinheiro. Ai, o dinheiro é meu, eu posso ir no cinema, o dinheiro é meu, eu Dá posso uma comprar um drink. liberdade, né? A gente poder ter dinheiro Nossa! cedo, né? E aí a gente começa a ter uma vida desafiadora, não vou chamar difícil, mas daí eram eu e mais 3 irmãos na época. Depois a minha mãe acabou tendo mais tarde, ela acaba tendo mais um. E aí a nossa jornada foi até os 22 anos. Eu tinha jornada dupla, eu tinha emprego fixo e mesmo assim empreendia e era vendedora. E geralmente no sábado, dia de semana à noite, eu vendia. Aliás, eu vendia não. Eu acabava tendo as minhas vendedoras para vender Natura para mim. Eu fui supervisora da Natura, então eu tinha emprego CLT, fui supervisora da Natura e tive 42 vendedoras vendendo para mim. Dá trabalho, E dia de hein? sábado, e dia de sábado e domingo, amiga, eu ia vender bolo recheado na rua. Então, assim, o que eu ganhava num sábado era mais do que o meu salário de CLT o mês inteiro. Mas até os 22 anos eu trabalhei de CLT para trazer um pouco mais de segurança mental, né? Para minha mãe na época. E aí fui empreender. E eu estou fazendo bodas de prata, 25 anos, com uma empresa sólida de consultoria, de treinamento, né? De marketing e agora de marketing digital. E você perguntou da minha ida para Alphaville, né? Como que eu cheguei nessa terra que mana leite e mel, nesse vale do silício digital. Eu já estava indo para o digital, já estava estudando, fazendo curso, criei um movimento. Eu sou maluca, amiga, eu não bato bem da cabeça, não bato bem na cabeça, eu sou realizadora. E aí eu crio dentro do digital para poder aprender, eu me crio um movimento social Ó, vou digital. falar uma coisa pra você. Você falou que você é meio louca, né? O Pablo fala uma coisa que é muito engraçada. Várias pessoas assim comentam sobre isso, né? Um louco sem resultado é só um louco. Um louco com resultado é um gênio. Então, aí eu acabo criando para ir para o digital e para aprender, eu precisava de uma tribo, eu precisava de uma comunidade e eu crio um movimento social digital que eu mesmo dei o nome, chamado Corrente do Bem pelo Emprego, em abril de 2013, e eu começo a juntar pessoas num grupo no Facebook para uma ajudar a outra a encontrar o emprego da outra gratuitamente. Porém, não era uma ONG e nem é. Você ainda Alguém tem o precisa pagar essa movimento? conta. É? Você ainda tem o movimento? Tenho, Ó, tenho. cara, Roda, você tem é a mulher 111 do mil movimento, né? pessoas. Quanto? 111 mil pessoas Uau, é no Facebook? no Facebook, na região do Vale do Paraíba, e atende principalmente as Gente, cidades Pindamonhangaba, Taubaté, será que São eu acho José. aqui nos grupos de Face? Eu vou olhar lá. Eu tô aqui na frente do computador, aí eu fico olhando aqui para ver se o sinal tá bom. Eu vou procurar esse grupo. Como Olha que é o aí, nome do você vai grupo? acabar encontrando outras cidades. A gente já tem Corrente do Bem pelo Emprego em São Paulo, que é uma embaixadora, Corrente do Bem pelo Emprego no Rio Gente, de Janeiro, em Goiânia. Nós já temos em vários estados aí, além da minha, que foram embaixadoras que hoje fazem parte também desse movimento. E como que eu vim parar, né, em Alphaville? Eu já estava nessa transição no digital, fui estudar, fazer curso, não existia Pablo Marçal. achei! Corrente do Bem pelo Emprego. Caraca! 111 mil membros. Eu coloquei lá que eu quero participar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o povo entrar nesse grupo. Gente, que tudo. Não, é a As coisa mais rainhas também linda, têm? amiga. E eu só não vou falar que ele roda sozinho, porque nós temos 9 voluntários, né? Então ela não é sozinha, mas ela hoje ela já funciona sem mim, se eu não precisar de mim ou se eu não existir. As empresas, a imprensa, eu já dei entrevista para quase todas as emissoras de televisão sobre o projeto. Inclusive, quando o movimento nasceu, ele nasceu para ajudar a minha irmã e a minha amiga. E eu pedi para as duas colocarem algumas Ó, pessoas ali. entrei e tá aparecendo você aqui, ó. Sou fundadora da Corrente do Bem, criado no dia 1º de abril de 2013. Vamos completar 10 anos. Vou aproveitar a oportunidade de me apresentar. Daí você fala de você. Eu vou colocar depois essa nossa Uau! conversa aqui lá. Uau!
Que Cara, honra, que meu Deus! E tudo! aí, por causa da corrente do bem pelo emprego, eu fui chamada na TV pelo sucesso, porque o meu nome era o mais citado na região e na minha cidade, né, por ter um emprego. Tenho uma ligação com a rádio, porque foi assim, eu criei o grupo no Facebook, coloquei esse nome brilhante, eu sou especialista em nome que vende, né? Por ser criadora de grandes movimentos. E quando, passado 4 meses, eu não voltei mais ali. Foi quando eu recebi uma ligação da rádio Ótima FM, do Celso Portiolli, que a sede é em Pindamonhangaba, de uma pessoa Gente, falando assim: a gente precisa fazer uma entrevista com você. Me ligaram e falaram: a gente quer fazer uma entrevista com você para falar do sucesso de um grupo de sucesso que você criou no Facebook. Eu falei: olha, vocês ligaram para a pessoa errada. Eu não tenho grupo de sucesso no Facebook. Amiga, eu criei um grupo para mim, para minha irmã e para minha amiga. Cada uma colocar 3 pessoas. Eu imaginei que ali estava o clube da Luluzinha. Quando eu fui ver, passado esses 4 meses por causa dessa ligação, eu entro ali, tinha 6.235 pessoas, como? orgânico, e um monte de empresa colocando vaga, um monte de gente já dando depoimento que conseguiu vaga por ali. Eu falei, uau! Cara, Eu deixa falei, eu te fazer uma pergunta. Você já tinha a visão do mover de Deus? sim, Porque o que você está falando aqui é uma coisa que o Pablo ensina muito. Ó, eu tô sentindo que o Pablo ensina muito o movimento. E ele fala que quando você está no propósito, Deus manda um vento, que é o favor de Deus. E eu tô vendo você falar, é o storytelling do que o Pablo ensina. ó, Você já conhecia o Pablo? Porque acho que você nem conhecia não. ele nessa época. E agora eu vou te contar. Olha que loucura você que está vendo aí o poder do networking. Por que você que está assistindo essa live, você precisa estar nesse evento com a gente? Dia 26 de outubro. Clica aqui, chama a Rose, me chama, adquire seu ingresso, leva mais uma pessoa. Olha agora, olha o mover, olha o mover. Eu já sabia, já era cristã, eu sabia do que Deus estava fazendo, eu já tinha promessa que Deus ia fazer algo muito Cara, que grande na minha coisa vida. espetacular. Eu já sabia tudo isso. Aí cria o movimento estoura, eu dando entrevista em todo quanto é televisão, monetizo esse movimento social, eu ganho dinheiro com ele como fundadora, como líder, porque alguém tem que pagar essa Muito legal conta. você falar uma coisa aqui, Fabi, que eu falo muito e eu quero reforçar bastante no dia do nosso evento, porque você é o storytelling perfeito. Eu falo muito de monetizar o propósito, que foi um código que eu aprendi com a Elis Freitas, né, que é sócia do Pablo, e isso ficou na minha cabeça e eu comecei a ensinar isso nos meus grupos de network, para os meus Uau. alunos, e as pessoas têm muita dificuldade de entender o código de monetizar o propósito. E eu estou ouvindo tudo de você, eu falei, cara, ela é a prova de tudo isso, só que você aprendeu isso e já sabia antes de entrar no digital. Eu Você já sabia. vive isso na sua Não, vida. eu faço isso desde 12 anos. É que não vai dar para contar tudo isso nessa live. Eu Mas eu fiz tenho meu primeiro tempo, o movimento Instagram com não vai 12 me anos. cortar. Bora lá, eu não tenho pressa, não. Você tá com Eu pressa? não. É sábado à noite. Com 12 Eu anos de idade, eu trabalho para o comecei. Senhor, eu não tenho horário. Olha que legal. O Laércio está perguntando qual o nome do movimento. Esse movimento, esse outro movimento social digital, se chama Corrente do Bem pelo Emprego. Tem um Eu vou grupo no ver se eu Facebook. consigo, eu vou ver se eu consigo colocar o link do grupo aqui Ah, para que o lindo! pessoal. Se eu não conseguir agora, porque eu não sei se eu vou conseguir postar aqui, eu posso colocar depois, na hora que a gente finalizar a live. Mas eu achei da hora Não, ele isso. é lindo. Aí você vai entender o que Deus queria comigo, né? Por essa minha facilidade de transformar pessoas, eu ensino mulheres a transformar pessoas, gerar uma comunidade, transformar as pessoas dessa comunidade e ganhar dinheiro. Totalmente claro, eu não tenho nenhum problema com isso, não tenho problema com dinheiro. Eu falo, todo propósito bem estabelecido, ele gera recompensa. Tudo aquilo que você transforma o outro, o universo vai vir, a pessoa vai vir e vai querer te financiar, vai querer te pagar Ó, eu com tô honra. colocando o link do seu grupo aqui, fixado, porque o Rosimelo Oficial também é meu Instagram. Tô Uau! colocando aqui. Quando acabar a live, eu vou colocar. Gente, eu tô achando espetacular o que você tá me contando, porque você tá
falando de coisas que eu leio na palavra, que eu estudo com o Pablo, que eu tô aplicando na minha vida, mas você já vive isso há muito tempo. Uau! E eu vivo desde 12 anos, mas não sabia o que era. E nem que era um método, nem que era um dom, nem que era um chamado. Eu não sabia. Tá? Aí, quando eu monto a minha empresa, eu começo a fazer isso intencionalmente. Resumindo um pouquinho a história, quando a corrente do bem pelo emprego estoura, toma uma proporção, eu começo a procurar formas de... Eu falei, eu quero crescer, né? Eu quero buscar investimentos, eu quero fazer esse projeto ganhar forma no Brasil e começo a buscar essas oportunidades. Por causa do movimento corrente do bem pelo emprego, e eu fui levada para a TV como apresentadora de TV, e na TV, olha que loucura, 3 anos eu apresentando TV, veio um cara chamado Rodney Vasconcelos, dono da BI Filmes, que prestava serviço para a Sony do Shark Tank Brasil. Olha o poder do networking. Gente, entenda o que está acontecendo aqui. Vocês sabiam que as pessoas que estão nessa live, a Rose, as pessoas que vão estar no evento do dia 26, essas pessoas podem ter sido escolhidas por Deus para mudar o seu destino. E eu vou contar porque o ponto alto da minha fala aqui ainda não chegou. Você vai entender agora como eu chego nesse movimento todo do digital até na vida do Pablo. Esse cara me chama para ir fazer um teste na empresa dele, que era a BI Filmes, para fazer um teste e para ele me apresentar para fazer um teste na Record News. Eu já estava fazendo cursos no digital, vou para São Paulo conhecer esse cara. Quando eu chego lá na empresa dele, ele fala, você conhece a Cris Arcangeli do Shark Tank Brasil? Eu falei, conheço da televisão. Ele falou, eu vou levar você para conhecer ela pessoalmente, você fazer um pitch para ela dessa corrente do bem pelo emprego. Caramba! A gente já sai dali na hora, e agora eu vou soltar um diamante aqui, que é de um dos maiores conectores do Brasil, né? Geusa tá aqui, conhece ele também, que é o Sidney Conexão, que é meu amigo pessoal. E ali eu vou num restaurante, que era aniversário desse cara. Gente, presta atenção no poder do networking e nas estratégias intencionais que você Não pode mudar um existe jogo. acaso, né, Fabi? O pessoal tem que entender isso. Não existe acaso. Você precisa entender que para fazer um bom network, você tem que ser intencional. E aí eu chego nesse lugar, era aniversário desse cara, a gente foi almoçar junto, eu, ele e mais 12 funcionários. Almoçamos. Quando todo mundo terminou de almoçar, eu levanto, vou no caixa, pago a conta das 15 pessoas ali, 14 pessoas. Quando o cara levanta para pagar a conta, a caixa fala assim, aquela mulher lá pagou a conta. Ele ficou morrendo de vergonha, imagina, né? Ficou morrendo de vergonha. Não, Fabi, eu vou te pagar. Eu falei, por favor, me deixa te honrar. É seu aniversário. É uma honra. Só que eu fiz aquilo, amiga, intencionalmente. O cara era dono da BI Filmes, que prestava serviço para a Sony, e ele estava me levando lá para me encontrar com a Cris Arcangeli. O cara é um rei, amiga. Nós não estávamos falando como pessoa, como mente, como pessoa inteligente. E ali, claro, imagina como ele me levou até a Cris Arcangela, até a Sony. Imagina, né? Uma pessoa que recebeu um presente, que recebeu um carinho, um cuidado. A sua frequência mudou a minha, totalmente. A dele. O nível de jogo mudou totalmente. É isso totalmente. Que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender, né? Exatamente. E aí, ali, só que aí tem um detalhe. Quando eu chego na Sony, eu dou de cara com esse cara chamado Sidney Conexão, que é um dos maiores conectores do Brasil. Quem não segue, vai lá, segue ele, porque eu honro a vida desse ele cara. Aqui, ó, que eu tô aqui. Você vai pirar. Ligadaço, tô anotando esse cara tudo. E esse cara, e eu, aí tem mais um outro lado do jogo, né? Eu, ministerialmente, eu sou profeta, gente. O profeta, ele vê antes e escuta antes. Olha que loucura.
Você Quando eu quer bato profetizar o na minha olho, vida? Eu gosto, viu, de saber. quando Deus me fala, eu falo Se sim. falar, você me Eu conta. conto, eu conto. Ó, já Aí, achei aqui o Sidney Conexão. isso, Já esse aí. E achei. aí, nessa hora, Deus fala para mim: esse cara vai conectar reis, rainhas, ó, reis, rainhas, artistas, celebridades, presidentes de países. E só que ele não era, entre aspas, nada disso. Eu vi isso dele, porque eu tenho o dom de encontrar até diamante negro em pedra preta no escuro, né? Gente. Eu faço isso nas minhas mentorias, dentro do movimento das pessoas, na extração de produtos digital da pessoa, né, para enxergar o diamante mais próximo e mais rentável que ela tem para oferecer. Esse é uma das minhas mentorias que eu faço. E aí eu olho para ele e falei: eu vim aqui só por causa desse cara, o Espírito Santo soprou, é esse cara, mas ninguém. E aí o meu amigo ainda falou: não, eu fui tirar uma foto com ele e tal. Ele falou: não, você vai entrar lá, você vai falar com a Cris, vai falar com a Camila Farani, Robson Shiba. Na época eu falei: menino, eu chamei ele, porque ele é 10 anos mais novo que eu. Eu falei: menino, você não está entendendo. Quem eu vim encontrar aqui, eu já encontrei. Até então não sabia quem ele era, não sabia que ele era conector, não sabia que essa ia ser a profissão dele. E ali a gente estabelece, ele acaba entrando em contato comigo depois, no dia seguinte. No dia seguinte, ele me apresentou algumas pessoas. Mais uma semana, ele me vendeu um serviço de relações públicas. E na terceira semana, eu descubro que esse cara morava sozinho em São Paulo. A esposa estava em Goiânia. E esse cara estava só com uma mochila nas costas, duas camisetas, duas cuecas, é, tentando a vida. Cara, você teve uma visão, Não, uma, foi profético, uma amiga. Era o vento, premonição e você já estava agindo na vida da pessoa. o vento. Eu comprei o serviço dele, ele me abençoou muito, fez o serviço muito bem feito, mas eu descubro que ele não era, ele não tinha riqueza, mas ele era rico. Ele já era o maior conector do Brasil porque eu vi com esses olhos, com esse ouvido. E ali nós dois estabelecemos uma aliança de amizade, de um ajudar o outro. Eu no interior, eu não podia ficar em São Paulo. Eu falei, eu descobri quem vai ser, quem que vai ficar em São Paulo para mim, e eu vou vir numa semana sim, uma semana não. E a gente se une e faz um propósito, nós dois. Quem explodir primeiro, leva o outro. E a gente começa a prestar o serviço em São Paulo, isso há 5 anos atrás, exatamente, 5 anos e 5 meses. Ele foi crescendo, mais um ano ele trocou até o nome dele, que ele usava Sidney Santos. Ele descobre que ele era networker, que ele era o Sidney Conexão, que é aquilo que eu tinha visto. Ele troca o nome, né, por uma conversa nossa, por uma conversa, né, do diamante mais próximo dele. E ele começa a entender o que era o digital e a vida dos influenciadores. Deus abençoa ele com contratos, ele muda para Alphaville há 4 anos atrás. A gente continua trabalhando, eu uma semana em Pindamonhangaba, uma semana em São Paulo, uma semana em Alphaville, porque ele me indicou numa holding em São Paulo, que eu trabalhei lá por 2 anos, no lugar dele. E aí vem a pandemia, vem o ápice da pandemia, nessa história que eu conheço o Pablo Marçal através de Sidney Conexão, que foi amigo dele, os dois foram amigos na pobreza em Goiânia. Caraca, gente, olha as coisas que acontecem. Eu tô ouvindo você, que tá Poder do passando um filme. networking, amiga, é entender o que Deus está fazendo. E ó, você que está aqui, cuidado para não ter preconceito de alguém que não tenha dinheiro para te oferecer. Porque quando eu descobri que aquele Sidney não tinha dinheiro, eu falei, é esse que eu quero. Puto, o cara sai de Goiânia, deixa a família, tá Você tá parecendo Midas, mulher. Tu toca, vira ouro. Não, eu toco, isso é verdade mesmo. Eu aceito e sou e é verdade. E isso é Recebo. real. Isso é real. E aí ele começa a chamar o Pablo e falar, Pablo, aí as coisas já estavam muito fortes para ele. Ele monta uma empresa em Alphaville do digital, influenciadores.
começa a crescer nesse período, estoura a pandemia, ele traz Pablo Marçal para começar a fazer o primeiro método IP em São Paulo, que foi em Isso foi na Alphaville, precisamente. pandemia que ele Foi na fez pandemia. Porque o Pablo fala que ele teve a explosão na pandemia, então até então ele estava em Ele Goiânia. estava em Goiânia e conta-se a lenda que o método IP não era um curso, não era nada do digital, era um encontro com Deus da Igreja Videira, né? E aí o Sidney enxergou tudo aquilo, já caminhando com celebridade, com jogador de futebol, com artista, com Paulo Vieira. O Sidney vai pro Paulo Vieira, pro Pablo e fala para ele: vem para Alphaville, aumenta a sua autoridade e relevância, vem A pro gente precisa digital. pôr o Pablo qualquer dia numa live aqui, só para ele concluir essa história que eu fiquei curiosa. É que Nossa, ele fala muito uma e coisa do nós vamos IP, fazer que isso. se Deus E quiser, aí uma Sidney coisa do ativa IP, ele tem uma a coisa do IP vir. que o Pablo fala que é muito legal você estar falando, porque ele fazia o método IP e ele ia nas igrejas chamar as pessoas. E ele falou assim que quando ele começou o método IP, ele tinha uma apostila de umas 400 páginas e ele tentava passar aquilo em 2 ou 3 dias. Aí disse que um dia uma pessoa olhou para aquela apostila e falou: isso daqui é um manual da vida, mas é muito grande. Eu queria só um pedacinho. Aí foi aí que o Pablo pensou em dividir todo o método IP e criar vários produtos, inclusive o Jogo da Vida, que é a mentoria principal do Pablo, que é o Pior Ano, é um pedacinho do antigo IP. Então ele falou assim, gente, a vida toda eu sempre fiz o IP, eu só mudei os nomes e dividi os A conteúdos. vida inteira. E eu fui das que fiz o IP. Eu já fiz o IP 2 vezes. Eu fiz o IP São Paulo, que já foi nessa nova roupagem Cara, que que, tudo! que, que o Sidney ficava insistindo para ele. E ele vem para Alphaville, entendeu o que o Sidney estava mostrando para ele, né? Conectou. Olha, eu falando com você, o Sidney tá postando story lá ao vivo. É porque inclusive, eu mandei já para o Sidney aqui que eu tô com você, viu? Para ele já Ah, vir aqui então. abençoar a gente qualquer dia fazer uma live também. Uau, vai, com certeza. E aí, né, segue o destino. A empresa foi crescendo. Eu ia para Alphaville, vinha para Alphaville eu tô falando eu ia porque eu não estou em Alphaville nesse momento, eu estou na cidade da minha mãe. Ah, tá. E aí eu tô falando numa linguagem de terceira e segunda, aonde eu estou. Pessoa. Uhum. Isso. E resumindo isso, né, só para as pessoas entenderem o poder do networking, nesse processo, a história, a empresa vem a pandemia, o mundo para, a empresa foi muito procurada e foi a hora que o Sidney falou para mim, amiga, lembra que a gente combinou quem estourasse primeiro traz o outro. Então, como você me ajudou lá atrás, né, você semeou na minha vida, me ajudou, me apoiou, acreditou em mim sem eu ter nada, né? Porque ele não tinha nada para oferecer, mas ele tinha ele. Na verdade, ele carregava algo que você conseguiu ver porque você já tinha um olhar espiritual para as coisas, né? Eu acredito que sim, né? E é o vento, né? A promessa, ela está o tempo todo. Nós que temos que estar sensíveis ao chamado do Espírito Santo. Quem é a pessoa? Onde que está? E ali, há 3 anos, e foi em agosto de 2020, eu me mudo com a minha família para Alphaville, né? E eu que já estava indo para o digital, aí as coisas tomaram proporções que Efésios 3:20, nem olhos viram, nem ouvido. Que Deus é Cara, isso é poderoso muito para fazer forte. infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ali eu começo a viver, desfrutar do digital, aumentar a autoridade e relevância percebida e explodir com essas mulheres. Né? O movimento das rainhas toma uma força absurda. E olha, Nós temos já como é mais de bonito ouvir 2 você mil. falar. É tão bonito ouvir você falar dessa forma, porque eu falo, até coloco no meu Instagram. Somos um canal de comunicação no mundo. E oratória vem de oração. Eu falo Uau. muito isso para os meus alunos. Quando você se conecta com Deus, ele fala através de você. E tudo que você fala tem uma frequência diferente. Por exemplo, quando você fala do movimento das rainhas, eu não te conhecia tão detalhadamente assim,
Mas se você olhar o movimento das rainhas, parece que são mulheres feministas empoderadas. Aí quando você entende o mover, você está edificando mulheres, que na Bíblia é muito claro, a mulher edifica a casa. A mulher é a sabedoria personificada no casamento. E aí eu tô vendo você falar e eu tô pensando assim, que rico é o seu trabalho, que não é a rainha por causa do dinheiro, que as pessoas já olham para o dinheiro. Você é uma mulher bem-sucedida, mas não. Você está trabalhando exatamente o mover o tempo todo. O tempo todo. E o detalhe, quando você fala, nossa, parece mulheres empoderadas, eu não defendo o empoderamento, né? Eu defendo a rainha que é leve, a rainha que é multiplicadora, Que que é é nobre. fértil, que é nobre e que lidera. Então, eu atraio muitas mulheres já posicionadas no offline, médicas, dentistas, empresárias, investidoras, e que querem fazer uma transição para o digital, porém com leveza. As minhas rainhas, que eu chamo carinhosamente, elas não conseguem ser escravas das redes sociais, né? A gente não consegue estar o dia inteiro aqui. Não tenho nada contra quem Mas consegue, não né? pode ser um sofrimento, né? E foi bom você falar sobre isso, porque assim, eu também estou nesse movimento empreendedor do digital, eu também estou nesse movimento de tornar nossa casa uma embaixada do reino. Eu estou entendendo esse propósito e há pouco tempo eu tenho entendido tudo isso que você já vive há tantos anos. E eu falo para as pessoas, o digital não pode ser um sofrimento, senão você não vai aprender. Principalmente nós que não nascemos com o celular na mão. A gente precisa ter leveza para prosperar no digital. E o mais importante, o propósito. E mesmo que você não venda, porque às vezes a pessoa está preocupada de vender aqui no digital. E não é sobre vender no digital, é sobre se posicionar. Quando você está de frente com uma oportunidade dessa, com uma rainha tão rica quanto a Rose Mello, eu tô aqui, eu tô de frente com a vitrine do mundo. O mundo assiste essa mulher, ouve essa mulher, né? Legal você ter falado isso. Olha aí, vou passar um código que você está falando. E, gente, minha mente está explodindo. Lembra que eu falei que eu nunca quis ser locutora, que eu nem pensava sobre isso. E eu trabalhei anos com outra coisa. E como locutora, eu viajei o Brasil todo fazendo eventos para duas das maiores empresas de varejo do Brasil, que é o Pão de Açúcar e o Carrefour. Eu desenvolvi um sistema de vendas estratégico que eu fazia através da locução e hoje é replicado no país todo. Uau! Só que eu não tinha esse propósito do alto ainda, eu estava só no propósito terreno. E aí, na pandemia, Deus me chamou para ajudar as pessoas online com a minha voz. Aquilo para mim não fazia sentido, porque eu estava aprendendo essa linguagem do alto. E eu montei um podcast de oração, tá em 81 países. Uau! E é o que você falou, não é sobre o dinheiro. A pessoa pensa assim, quanto você ganha ali? Cara, você ganha em muitas coisas. E agora você está falando e está casando exatamente com o que eu estou vivendo. A minha Ó, voz está chegando em mais de 80 países. Para mim, isso é uma coisa que eu não pensava. exatamente. E é a área que você, amiga. Quantos anos você é locutora? Desde a época lá da sua irmã, E eu lá nem da sabia, né? que você não sabia quanto tempo? 30 anos? Ó, que eu trabalho profissionalmente na locução 18, mas eu aprendi locução com 11, 12 anos convivendo em rádio. Olha, e é legal você falar isso porque assim, o propósito, ele vai encontrar a gente no caminho, né? E lá atrás, para mim, não fazia sentido nenhum estar numa rádio, porque nunca passou na minha mente que eu ia viver disso, ganhar dinheiro com isso e construir tantas coisas na locução. Não fazia nenhum sentido para mim. E muitas vezes as pessoas estão vivendo momentos da vida e elas não têm essa visão espiritual que você já tem, Fabi, que você já está treinada. Então, assim, também aconteceu comigo. Quantas dificuldades eu enfrentei e depois eu vi que estava alinhado no meu propósito. As nossas dores curam o mundo. As nossas dificuldades edificam pessoas quando a gente resolve. E aí você está trazendo uma prática de vida. Eu fiz meu evento aqui na Paulista em setembro e eu criei um mantra no meu evento. Atrás de um problema existe um negócio. Tudo que Uau, deu certo na exatamente. minha vida não foi por minha capacidade, foi pela minha necessidade de resolver problemas. E aconteceram milagres que eu não imaginava. E você está falando isso, eu estou falando, gente,
que energia a gente vai ter nesse evento, no dia 26, com essa sua história espetacular e a gente podendo fazer com que as pessoas que hoje estão vendo problemas na vida comecem a encontrar negócios atrás desses problemas e vão fazer dinheiro de uma forma leve, muito forte. Exatamente. E através do quê? Da área que você que está assistindo aqui tem maior autoridade. Onde está o seu diamante mais leve? Você sabia que a maioria das rainhas chegam para mim querendo mudar de nicho? Tô cansada. Fabi, já tô 30 anos médica e olha, tô cansada, eu quero que você me ache algo, eu quero ir pro digital. Aham, ah é? Deus Então tá colocou bom. ela para curar pessoas e ela está preocupada com a profissão e com o diploma. Uau! Hoje eu entendo isso, tá? Lá atrás eu não entendia, não. Exatamente. E aí, como que eu posiciono elas? Por exemplo, uma médica fala, você não quer mais ser médica? Então tá bom, você vai começando a transição de carreira, vai sair ali da operação, da mesa de operatório, e aí então você vai posicionar outras médicas. Então agora você vai para o trono e você vai liderar médicas. Muito legal você falar isso, porque assim, ó, o propósito de Deus na nossa vida sempre vai ser curar e ajudar pessoas. Só vai mudar o jeito. O meu é na locução, o da Fabi é no treinamento, o da médica é curando pessoas. Só que quando você vai ver, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E através dos movimentos, né? Que é essa a paixão que eu tenho, eu nasci para juntar pessoas. O que é um movimento? É ter a capacidade de se posicionar, de falar, Deus, eu aceito ser o que o Pablo Marçal chama de general, né? Eu chamo de rainha, por causa do movimento das rainhas, do O movimento das Arthur mulheres. chama de soberana. Exatamente, é alguém que vai se posicionar diante de Deus na terra, vai falar, Deus, eu assumo esse povo, eu assumo essa tribo. Lembra das 12 tribos que depois foram separadas, né? Aí, ó, o Laércio está falando, preciso criar um movimento. Gente, nós estamos na era do movimento. Ou você cria um movimento, ou você cria um movimento. Porque até Você para quer contar a você... história das 12 tribos? Ó, talvez eu não... tempo eu tenho. Não, Pode fazer resumido. eu também Ó, tenho. eu quero que Talvez você eu não fique tenha a muito à vontade, capacidade porque tempo aqui intelectual nós temos um monte. talvez eu não tenha a capacidade intelectual, né, da palavra em si, porque eu brinco muito com as pessoas que tem gente que fala, a Fabi é pastora. Gente, eu não sou pastora, não fui ungida pastora. Meu ministério realmente é profético, eu sou Ó, profeta, né? Eu entendo esse chamado. eu já puxei aqui na internet, porque eu gostei que você falou, são as 12 tribos de Israel, né? Exatamente. Ó, Que elas se as, separam. as 12 tribos de Israel são clãs de ascendência hebraica que teriam se originado na família de Jacó, um dos principais patriarcas judeus, segundo a Bíblia cristã. Foram 12 tribos de Israel chamadas com os nomes dos filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon e Benjamim. A tribo que seria do filho de José foi dividida em duas, recebendo o nome de seus herdeiros, Efraim e Manassés. A história das tribos de Israel é contada principalmente no livro de Gênesis, Êxodo, Josué e Reis, do Antigo Testamento da Bíblia. Uau! Exatamente. E por isso a geração de comunidades. Ali, Deus começa a separar os povos para saber a linguagem. Porque vai ter gente que vai gostar da Rose, vai ter gente que vai gostar do Pablo Marçal, tem gente que odeia Pablo Marçal, tem É gente que gosta de Paulo verdade? Vieira. E a palavra também diz que uns gostam de Apolo, outros de Paulo. O que significa isso? Que Deus vai levantar as tribos, né? As comunidades, porque a pessoa vai se identificar. Por exemplo, a Fabi, eu sou uma mulher, eu sou doce, eu sou meiga, eu sou educada, eu sei dar atenção para as pessoas, eu sei amar as pessoas. Mas quando eu preciso ser firme, amiga, eu sou como uma rainha. Eu pego o cetro, tipo assim, sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno. Não, mas pode ser amiga, pode ser o filho, pode... Não, entendeu? Se eu precisar ser firme com alguém, minhas rainhas sabem, minhas mentoradas, eu tenho centenas de mentoradas, né?
Hoje, rainhas, nós temos mais de 2.000 rainhas no Brasil e no mundo. Nós já temos rainhas líderes de movimento na Europa, nós temos precisamente em Portugal, temos em Angola, temos na Espanha, temos no Japão. Assim, isso fora do país, né? Aqui no Como Brasil que nós temos... faz para entrar no movimento das rainhas? Já vai passando o código para as pessoas que vão ouvir a gente depois. Inclusive, eu vou subir esse conteúdo para o YouTube também, que eu quero Uau! que as pessoas, as rainhas, sejam abençoadas e despertadas no mundo todo. Uau! Que é sobre transbordar. Então, quando você assume esse rei, que eu inclusive falo no nosso movimento, no movimento das rainhas, né? Não existem príncipes e princesas, porque nós já nascemos reis e rainhas. Porque a Bíblia diz que ele é o rei dos reis. Então, se você já não for rei e rainha, nem seu ele é. Porque ele só é o rei dos reis. Olha que fortíssimo. Muito Então, forte. Recebo tudo isso, viu? nossos filhos já nascem reis e rainhas. E depende de como nós posicionamos os nossos filhos, nossa família, os nossos clientes, E né? As aí pessoas... você vê, né, tantas pessoas que são reis e rainhas vivendo como escravos porque não ativaram ainda a sua identidade. Identidade. Então, quando não tem a identidade de filho, não tem a identidade de rei e de rainha e, portanto, não desfrutam das bênçãos do Das rei. promessas de Deus, né? E aí, quando eu trago, você perguntou do movimento das rainhas, né? Quem quiser fazer parte, as mulheres, né, que quiserem fazer parte do movimento das rainhas, você pode, segue a gente aqui no Instagram, clica na bio, tem um grupo, você vai entrar em um dos nossos grupos no WhatsApp para fazer Já parte vou do nosso entrar aqui, que eu grupo. sou É dessas, tá? gratuito, viu, amiga? É sobre o transbordar, então é gratuito. E ali eu entrego diamantes sobre os 4 pilares de um movimento que enriquece, que é branding, posicionamento, relacionamentos poderosos, que na linguagem de vocês é o networking, é a conexão. Eu dou um nome um pouco mais profundo, porque eu falo que na vida de uma rainha você precisa de relacionamentos poderosos para chegar onde você quer chegar. Não tem mimimi e não tem disfarce. Você tem que ser amiga, sim, dos reis, dos deputados, dos grandes influenciadores, dos famosos, dos artistas, são os que eu convivo, né? E intencionalmente, para você chegar mais rápido aonde Deus quer te colocar. E por fim, falar sobre a transferência de autoridade de uma rainha, né? Eu falo que isso era algo que eu queria ter descoberto há 30 anos atrás, o poder da transferência da autoridade. Quando alguém tira a coroa dela, né, e transfere essa coroa para você e te valida e fala, gente, eu ouvi a Fabi, eu vi a história dela de verdade, eu ouvi a Rose, olha, segue lá, olha, pode adquirir a mentoria da Rose, você precisa escutar o programa dela na rádio. Quando a pessoa pega essa coroa e coloca em cima de você, amiga, não tem demônio que segura a vida financeira dessa pessoa. É uma coisa muito legal que você está falando sobre o dinheiro, né? E eu falo muito isso com os meus alunos. Inclusive, nesse momento, eu estou fazendo um movimento chamado Resgate, às 5 horas da manhã. Que Uau! são os alunos. Eu fiz recentemente, Fabi, uma live no canal do YouTube do Pablo. Eu fui abençoada pelo meu resultado como aluna. E eu fiz uma live lá. E muita gente falou assim, nossa, eu já estava desistindo do curso, você me tocou. Eu falei, então vamos resgatar que dá tempo. Aí... Uma coisa que o Pablo libera de forte do código, porque você está falando do dinheiro, e assim, a maioria das pessoas, inclusive, que procuram o Pablo, e provavelmente que procura você, ou o digital, procura pelo dinheiro. E aí eu vou liberar esse código que o Pablo me ensinou, e eu estava passando hoje de manhã para os alunos do resgate. O dinheiro, a falta do dinheiro, ele só minimiza o que você é. E o dinheiro, ele só potencializa o que você carrega. Então, as pessoas estão muito preocupadas com o dinheiro, mas elas esquecem que, primeiro, elas têm que ter a conexão, elas têm que ter o despertar de filhos, elas precisam ter a nobreza dentro do coração delas. E, gente, isso não é fácil, é uma transformação diária. Não é sobre comprar um curso, comprar uma mentoria ou ir num evento. É muito mais forte
do que isso. É chegar nesse nível de sensibilidade espiritual que a Fabi está deixando claro que ela tem. O Pablo tem isso, e muitas pessoas, como esse rapaz que você falou, que te ajudou tanto, né? Que trouxe esse movimento, o Sidney tinha antes de ter dinheiro. Isso é fantástico. Ele já era, antes de tinha, eu acho que antes de ter, é essa pessoa entender. Isso vem como? Quanto mais pessoas. Eu confesso que eu não gosto muito da palavra ajudar, amiga. Não é sobre ajudar, é sobre transbordar, é sobre tirar. Meu potinho. Eu tenho algo que algumas pessoas eu sei que não gostam talvez desse modelo da forma que eu falo. Mas eu não sou da pessoa que eu tenho que tirar a minha roupa, ficar nu para dar a roupa para você. Eu tenho que encher o meu potinho tá tão cheio, e aí eu vou, coloco no seu potinho, né? É aquilo que eu transformo ao meu redor. Eu começo em mim, ele enche em mim, enche a minha família, enche quem está ao meu redor, enche os meus amigos, e aí ele vai derramando como os montes de Sião, tá na Você Bíblia. falou uma coisa incrível. No dia que eu fiz a minha live no canal do YouTube do Pablo, eu reforcei muito isso. Eu falei, gente, esses resultados que eu tô tendo, que são muito grandes para pouco tempo na mentoria, não é porque eu sou mais capaz, é porque eu peguei o código do Pablo do maior é que serve. E aí eu falei assim, tem pessoas que acham que se elas virem para Alphaville e tocarem a mão no Pablo, elas vão ficar ricas. Elas não entenderam ainda que não é ir para Alphaville. Vá para Alphaville se você quiser, não tem problema. Mas não é isso que vai te garantir, porque daí tem gente que larga tudo e vem para Alphaville, aí se não der certo, fala, ai, não, a culpa é do fulano. Não, Alphaville tem uma frequência alta? Tem, mas você não precisa estar lá para viver o seu reinado, né? E a quantidade de pessoas que você, com todo carinho, você já atingiu e já transformou antes de chegar em Alphaville, antes de chegar em Londres, em Orlando, qualquer lugar. Porque a sua prosperidade, a sua abundância, o seu reinado de abundância, ele está diretamente ligado à quantidade de pessoas que você já impactou ou vai impactar na Terra. Olha que maluco! Inclusive, ó, para quem estiver com a gente no dia 26 de outubro, vai sentir essa frequência. E eu falo para você, eu tô tão orgulhosa desse evento, mas assim, por saber que Deus está me honrando de uma forma que eu nem mereço. Porque quando eu palestrei no palco da plataforma, foi um chamado de Deus no evento Embaixadores do Reino do Ricardo Linhares. Pra você ter ideia, o Ricardo nem me conhecia. Ele tinha acabado de assumir a base de tudo do Pablo, e o Pablo falou, gente, ajudem o Ricardo no que ele precisar. Eu deixei meu contato, como várias pessoas, porque eu estava lá no culto, e esqueci. Um dia o Ricardo fala assim, você pode abrir meu evento? Eu falei, tá, só que eu não tinha falado para ele que eu era locutora, e eu já servia na plataforma, mas também nunca tinha falado lá. Mas ele sabia. Não, Ele sabia. olha isso, Fabi. Aí eu fui fazer uma reunião com o Ricardo e com a esposa dele sobre o evento. O evento ia ser domingo e eu fiz a reunião na sexta-noite. Aí eu falei, Ricardo, eu tô com uma dúvida. Por que você me chamou para abrir o seu evento? Você sabia que eu sou locutora? Ele falou, não. Na verdade, foi minha esposa que mandou te chamar. Eu falei, por que você mandou me chamar se você não me conhecia? Ela falou, eu estava orando e eu pedi para Deus quem deveria estar no meu evento. Ele mandou chamar você, mas eu também não sabia que você. Como é que fala o negócio? Como é que explica um negócio desse? Então, agora que eu vou estar nesse evento lá na plataforma, e é muito interessante tudo que você está falando, porque eu fui na plataforma fazer o orçamento e fui ver os estúdios. Aí a gente faz as contas, né? Aí eu falei, Senhor, eu sei que eu vou fazer esse evento aqui, eu só não sei quem vai fazer comigo. Vim para São Paulo e fiz o meu evento na Paulista. E Uau! chamei algumas pessoas da plataforma que me viram fazendo o evento na Paulista. Gente, eu não tinha nem o dinheiro para fazer o evento e foram aparecendo clientes para mim. E eu fui pegando aquele dinheiro e o senhor falou assim, faz o evento. Eu falei, mas senhor, eu vou fazer o evento, eu tenho outras coisas para pagar. Faz o evento. Obediência. Falei, vou fazer. E eu fiz. E aí aquele evento gerou um movimento. E Uau! aí eu
já queria fazer o evento na plataforma e eu profetizei no meu evento. Falei, gente, no próximo mês eu vou fazer evento em Alphaville. Mas eu não sabia que ia ser na plataforma ainda. E eu Mas já você já estava tinha declarado, eu já já tinha estava declarado. articulando com uma pessoa de fazer um evento num dos residenciais aí de Alphaville. E aí, uma semana depois, alguém chegou para mim da plataforma e falou assim: você quer fazer o evento, né? Eu posso fazer com você. Que foi a Ruth. Uau! Eu falei, mas a Ruth não sabia ainda que eu tinha ido orçar a plataforma. Ela só sabia que eu comentei no evento que eu ia fazer em Alphaville. E aí eu quero saber como que você resolveu participar do nosso evento como a nossa rainha. E foi justamente pelo mover, é o que você falou. Eu não tenho, eu sou uma pessoa que eu não tenho, eu sou uma apaixonada, eu sou uma amante de Jesus. Eu tenho muita fé por esse mover. Eu acredito que tudo é por ele, é para ele, é ele que faz, ele que manda, ele coloca pessoas, ele faz as pedras clamar por você quando você tem intimidade com ele. Quando você Que é o busca ele em maior primeiro lugar. network que tem, né? É o primeiro, não é nem, né, além do maior, tem que ser o maior, mas tem que ser o primeiro. Porque talvez se você tivesse, às vezes você fala, nossa, eu não tenho tanto network, eu não conheço pessoas poderosas igual a Rose, igual a Fabi. Hoje, né, eu convivo, meu esposo é cozinheiro das celebridades e dos famosos em Alphaville. Então você imagina, meu esposo entra nas melhores casas, dos mais famosos, dos maiores, e intimidade, porque cozinheiro vira amigo, né, amiga? E aí Imagina a isso. experiência de mesa, ela tem um poder incrível, Experiência né? de mesa, as melhores festas. Meu esposo participa das melhores festas de influenciadores, de famosos. Então, tudo acabou tomando uma proporção muito maior do que a gente realmente havia concebido. Mas a nossa intimidade com o Senhor foi essa experiência que nos levou ali. Inclusive, a história da Ruth. A Ruth, por alguém, conheceu o movimento das rainhas, começou a fazer parte do movimento das rainhas, e foi a hora que ela me contou do movimento, que ela me convidou, né, se eu podia fazer parte junto com vocês. E realmente eu me senti muito honrada. Mesmo esse final de ano, nós estamos com uma agenda bastante apertada. Eu falo que quanto mais sucesso você faz no digital, mais as pessoas requerem a sua presença física, né? Eu ensino isso, inclusive, no meu método, como ter uma agenda lotada para palestrar, como que você conquista para as pessoas te chamarem para palco, palestra, podcast, programa de televisão. Eu ensino isso na construção de autoridade, e foi assim que carinhosamente a rainha Ruth Vieira me convidou para estar dividindo, recebendo, né, e dividindo a minha coroa com vocês aí no dia 26. E eu acho que merecido, porque realmente eu tenho uma experiência de um network que enriquece, de um você tem que estar nos lugares, você tem que se movimentar, você precisa. Eu nem sei aí o valor, não sei se é R$ 1.000, R$ 2.000 o ingresso, nem sei quanto que é o ingresso aí, porque eu imagino que um evento Na desse deve ser verdade, uns eu vou R$ 2.000. falar para você, a gente está fazendo um valor simbólico só para a pessoa saber que ela pode. R$ 197. Não existe esse valor em lugar Não, não é nenhum. A gente possível. fez de verdade. É praticamente para abençoar a vida daquelas pessoas que Não, estarão. não, Sabe por não, não. quê? Só Não, as não, pessoas não, não certas pode virão. ser, amiga, não pode ser. Não existe evento do tamanho de vocês, do peso de network dentro da plataforma por R$ 197, das 9 da manhã Às a 9 da 8 da noite, 10 noite. da É, noite. é. É para você ver como que a gente está fazendo uma coisa totalmente fora Não, do convencional. você sabe que essa conta não vai fechar, né? Vocês que estão, a equipe toda, os investidores do evento, vocês que estão investindo para essa pessoa estar aqui. Estamos Seria uma investindo em injustiça. gente, fazendo Hã? aquilo que o Senhor chamou. Estamos investindo em gente, fazendo E, aquilo que o Senhor chamou. gente, você que está aqui, você recebeu esse investimento para você acessar a mesa dos reis e rainhas, gente. Você não está entendendo o que é estar nesse evento. Você não está entendendo o
que é sentar do lado da Rose, o que é sentar do lado da Ruth na mesa, o que é acessar com todo carinho, porque eu honro o rei que habita dentro de mim, que é o Rei Jesus, que é me acessar, porque quando você acessa a minha mesa. Quando você me acessa, você acessa a minha amizade, a minha família, o meu filho, as minhas amizades, a minha piscina. Não é assim, amiga? E acesso, gente, ela vale mais que dinheiro. É a moeda mais poderosa do mundo de multiplicação de oportunidades. Talvez você fale assim, ah, Fabi, mas eu não tenho R$ 197. E Paga no cartão nunca de Pix. terá se continuar pensando assim, né? Exatamente. Faz em 12 vezes, divide no cartão. E eu vou contar algo até para que essa pessoa entenda sobre o valor de investir no acesso. O meu acesso, da minha chegada em Alphaville, né, nesse novo reino, e eu já queria chegar por cima, eu já queria chegar junto com as celebridades, com artistas, com famosos, eu já queria isso, eu tinha na minha cabeça, né? Era aquele materializar aquela declaração da adolescência, de criança. Meu primeiro acesso foi R$ 182.000. O primeiro acesso. Porque eu sabia o que eu queria, né? E depois, durante esses 3 anos, né? Aí não preciso nem falar, né? 3 anos em Alphaville. Quem mora em Alphaville sabe que não é o custo, né? O custo de vida, o custo de investimento. É uma bolha fora do planeta. Eu até brinco que quando eu estou em outra cidade, parece que é outro. Quando o Pablo fala que o preço do pão é outro, o preço da carne. Gente, o restaurante, né? Uma pizza, R$ 300 uma pizza de qualidade, né? E aí, às vezes, lá na minha cidade, no interior, uma pizza é R$ 30. Mas, ó, você falou uma coisa legal que eu já falei muito para os meus alunos também. Qual é a experiência daquilo? Por exemplo, eu moro aqui na Avenida Paulista, né? Então, Nossa. quanto custa um café? Um café pode ser R$ 1, pode ser 2, pode ser 10. Aqui onde eu gosto, eu pago 20. E deve ter lugar mais caro, porque não é a xícara do café. É a experiência. Essa é a questão. Eu tenho um café de network que eu faço aqui, e eu fiz o último na semana passada. E eu falei, gente, não é sobre você tomar uma xícara de café. É sobre você acessar e ter uma experiência de mesa com outras pessoas. E principalmente, amiga, essa pessoa que está assistindo, que vai adquirir o ingresso agora, porque eu tenho certeza, essa pessoa vai aprender. É Essa algo muito live forte vai que eu vou falar. Tem alguém desbloquear a aqui que escassez precisa. de muitos filhos. Tem alguém que precisa ouvir o que eu vou falar agora. Tem gente aqui que está precisando de dinheiro, que tem sonho grande, que quer ir para o digital, que quer ter uma casa maravilhosa, que quer ter um carro maravilhoso, mas ela não sabe semear dinheiro. Você só colhe dinheiro se você souber semear dinheiro. Não tem mágica, amiga, não tem mágica, tá? Por isso que o Pablo insiste tanto que a pessoa, para comprar o curso, dá um jeito, né? Na minha carreira, tá? Nos 25 anos, eu vendi 4 carros. E cada vez a gente vai melhorando um pouquinho de carro, né, amiga? Que Deus vai dando graça. Eu vendi 4 em 25 anos para ir para a próxima fase. Então, sempre a gente tem ali um bem da família para que a gente oferte para investir na próxima fase da onde a gente está indo. Porque se eu quero mais abundância, mais prosperidade, se eu quero um movimento que enriquece, se eu quero ser uma sócia do Pablo Marçal em breve, eu tenho que ter a mentalidade na frequência da onde esse cara está indo, né? Hoje eu tenho uma holding de negócios digitais. Além do meu negócio, eu sou sócia investidora de mais 8 negócios, inclusive com uma empresa de tecnologia no digital, que é o que o mundo vai agora, não tem como, né? É a moeda de tecnologia que vai transformar a riqueza da terra. Então, você que está aqui assistindo, eu quero que você clique aqui. Parece que um ingresso ainda ganha outro, amiga. É isso Sim, mesmo? sim, você ainda abençoa alguém e vai de 2 em 2, igual a Bíblia ensina. Aí Nunca vá você vai sozinho. investir em alguém. Vai de 2 em 2. É isso aí. Aí você vai investir em alguém. Você vai chamar a pessoa que você sabe que mais pensa. Pode ser o seu esposo, ou pode ser... olha, pode ser até a sua empregada do lar. Porque às vezes a sua empregada ela só está na condição de sua empregada. Mas às vezes a mente dela é absurda. Presenteia ela, leva ela com você nesse
nesse evento, nessa Essa mina, imersão, é nessa isso. imersão, né? No dia 26 de outubro, na plataforma internacional, onde a vibração quântica, gente, daquele lugar, de um cara como o Pablo Marçal, que só no digital já fez mais de 500 milhões de reais, né? Imagina a frequência quântica, amiga. E uma pessoa do reino, né? O Pablo é uma... Tem gente que fala, ah, Fabi, mas você é fã do Pablo, é admiradora. Sou mesmo. Eu sou mesmo, sabe por quê? É um cara que é inteligente, tem a sabedoria de Salomão e que leva o reino para as pessoas. Mas ele não deixa de falar sobre o dinheiro, sobre a abundância, sobre a multiplicação, sobre semear, né? Então, assim, você que está aqui precisa tomar, é uma decisão. E confesso que eu sinto que talvez seja até vergonhoso eu falar isso, porque R$ 200, eu realmente eu não acredito que seja muito. Mas no passado eu já não tive R$ 200. E eu me lembro, há mais ou menos uns 18 anos atrás, quando eu vendi uma bolsa minha que eu gostava muito para poder fazer um curso que eu queria. Então, eu já estive na condição de não ter, né? Então, a minha pergunta para você é o que se você tem, você já vai clicar aqui, vai fazer esse investimento, vai fazer essa semente e vai acessar a mesa desses 6 rainhas dia 26 de outubro e já vai preparado com intenção, vai preparado, né? Eu sou TEDx Speaker. Quem conhece sabe, o TEDx é o maior evento de palestrantes do mundo. Tem que ser convidado para ser TEDx. E no meu TEDx eu palestrei sobre o investidor do seu projeto, do seu negócio mora ao lado. Então, você pode sentar do lado da pessoa que vai investir nos seus negócios, pode investir no seu digital, pode investir na sua loja, na sua carreira, ou até investir em você, como foi o caso desse meu amigo, que depois eu me tornei sócia de um dos negócios dele, que foi o Sidney Conexão, né? Aquele networking, aquele olhar de profeta, e eu começo a caminhar com ele, mesmo sabendo que ele não tinha, entre aspas, dinheiro para me oferecer, mas ele tinha, primeiro, que era Deus, e segundo, conhecimento, habilidade, era um networker E com brilhante. certeza já estava se movimentando, porque as pessoas ficam esperando cair do céu e não tem que cair do céu. Amiga, ele Vai tinha deixado a buscar. O família, a Senhor te entregou esposa, aqui, vem buscar. ele já tinha deixado a esposa e 3 filhas em Goiânia e falou: eu vou lá para dar certo e só volto buscar vocês tendo dado certo. E ele deu certo. Hoje ele é uma das pessoas mais prósperas em Alphaville, né? Mora numa casa maravilhosa, é também muito abençoado, né? E Deus estabeleceu um reino para ele, um reino para mim. E hoje a gente multiplica riquezas, cada um abençoando a vida do outro, abrindo portas, abrindo mesas para os outros, porque uma coisa que a gente vê nesse meio, que acesso você consegue com quem está na mesma frequência que você. Se a pessoa não sentir que você está vibrando na mesma frequência dela, pode ser que ela não te abra a porta. Mas não é a porta do negócio, é a porta do destino. Porque você não vai suportar a pressão, porque a frequência é como uma onda de rádio. Você é locutora, sabe? Se eu quero ouvir AM, tá aqui. Se eu quero ouvir FM, tá aqui. Se não tiver as duas pessoas, se eu ligar o botão e não tiver a mesma frequência, não vai chegar ao mesmo destino a informação. Então, quem está aqui, quem aqui que está aqui já na live, que já se inscreveu, vai estar com a gente dia 26, escreve aqui que você vai estar. Você que já tomou a decisão agora, você vai chamar a Rose aqui ou me chamar no direct para a gente mandar o link para você e você tomar uma decisão. Eu falo que o destino ele se dá por uma decisão, né? Nem vou falar condição, amiga, porque eu realmente eu sinto vergonha de falar que R$ 200 seja uma condição. Mas eu já passei por uma condição de não ter R$ 200. Então eu sei que isso existe e que Deus também muda essa condição. E quantas vezes eu mesma estava assim, no momento sem dinheiro. Vamos colocar que isso acontece com todo mundo.
Eu fiz uma oração, 10 minutos depois, alguém me ligou me oferecendo um trabalho. É muito interessante, porque isso aconteceu na minha vida muitas vezes. E assim como eu comecei a me movimentar e comecei a fazer eventos e foram aparecendo os clientes, e esse movimento que você tanto fala, traz o mover de Deus para a nossa vida, né? Tem gente que fica parado e água parada apodrece. Quando você se movimenta, você vira um rio de águas que vai passando e abençoando pessoas, e aí as pessoas também vão vindo com você. E é uma coisa que é difícil entender com a nossa limitação humana. É muito difícil entender isso. Mas é uma oportunidade da gente experienciar isso na prática. E mesmo sem ver, né, Rainha? Mesmo sem ver. Então, você que ouviu, teve gente aqui que ouviu a minha história desde o começo, né? Você que não ouviu vai ter a oportunidade de me conhecer um pouquinho mais, né? No dia 26 de outubro, com todo esse trabalho, hoje completando Bodas de Prata, como empresária, né? Fazendo movimentos no presencial, hoje no digital. Eu tenho vários produtos no digital. Hoje eu vendo no digital, hoje eu faço dinheiro pela internet, eu faço dinheiro pelo WhatsApp, rodando é, na máquina de automação de WhatsApp, né? Tudo isso foi construído, foi uma história construída. Eu sou autora e coautora, gente, de 10 livros. Você sabe o que é isso? 10 livros e vou ter 30, se Deus me permitir, em vida eu quero ter 30 livros. Já tenho 10, já completei um Ou terço aí seja, da você minha não está meta. guardando nada, você está compartilhando tudo e abençoando a vida de outras pessoas através dos canais, que pode ser o livro, que pode ser a live, que pode ser a imersão, que pode ser a mentoria. E é esse monetizar o propósito que as pessoas precisam entender. Não é sobre parar para escrever um livro, é sobre abençoar vidas de pessoas que terão acesso a tudo isso. Gente, isso é uma coisa muito É forte. isso. Que alegria ter você aqui. Que alegria ouvir que você também é da comunicação como eu. Isso foi a coisa que mais me tocou, sabia? Mais Que me tocou. delícia, que delícia. Gratidão também, muito prazer te conhecer. O vento de Deus, né, que nos aproximou, que fez com que a gente se conhecesse. São 7 bilhões de pessoas na Terra, mais de 7 bilhões, e ele escolheu que a gente se conhecesse. Estamos aqui online, estaremos juntas no dia 26 de outubro, junto com essas pessoas que estão aqui. E eu quero deixar um presente, né, para os homens, para as mulheres que estão aqui, mas como a minha linguagem é feminina, todo o meu material é feminino. Eu tenho um PDF Premium que se chama Como Gerar um Movimento que Enriquece, para a pessoa entender, expandir a consciência do que é isso e como criar um movimento que enriquece. É um PDF que eu vendo a R$ 97, mas eu vou dar de presente somente para quem está aqui na live, que participou da live. Você vai chamar no direct e vai falar, eu quero o PDF de presente. Chama Então eu quero aqui dar no Movimento das Rainhas, né? isso, pode chamar aí no direct do Movimento das Rainhas. E eu quero fazer um convite para você, publicamente aqui, também de presente. Dia 30 de novembro, nós vamos ter um evento chamado Oscar das Rainhas, em Alphaville. E eu quero te dar um convite para você estar lá como minha convidada, Nossa, né? que honra. Assistindo e aplaudindo lá suas colegas, suas rainhas, nesse evento incrível que vai homenagear rainhas que fizeram grandes movimentos no Brasil no ano de Nossa, que 2023, alegria. Dia 30 de de novembro. novembro. Eu te mando o convite oficialmente, Estarei mas já lá. presente Que aí. honra, que presente, que oportunidade poder estar no seu movimento agora definitivamente, né? Não tem como não tá. Não, não tem. As minhas rainhas chegam, não tem como ir embora. Primeiro que se ela for embora, ela já sai como rainha mesmo, não tem como. Nossa, Rainha, ela não eu vou sai mais. falar para ti, sou muito grata de ter você aqui nessa live. Sou muito grata a Ruth Vieira, que é uma pessoa extremamente abençoada, que tem uma rede de network sensacional, Linda. né? Que É. pessoa incrível. Eu fui no primeiro evento da Ruth, em Alphaville, e eu não tinha ideia que a gente ia ter tanta proximidade depois. Eu não tinha ideia. E quantas vezes eu vi a Ruth na plataforma, porque lá é muito grande, né? E a gente nem sempre conversa com todos. E eu via ela passando, mas nunca tinha conversado. E a primeira vez que eu falei com ela foi exatamente no primeiro evento dela.
e agora ela participou do meu, e agora a gente vai fazer um evento juntos. Então, assim, as conexões elas vão ampliando. Assim como você chegou na minha vida agora e já está me levando para a sua frequência, eu sou muito grata de ter essa oportunidade de servir as pessoas nesse evento do dia 26 e saber que eu estarei com você em outro evento em novembro. Amém. Agradeço e recebo tudo isso com muita alegria e com muita satisfação e quero desfrutar de cada momento e conhecer e aprender mais com você. Muito obrigada por você disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você é ocupadíssima. E, ó, por mim aqui eu fico mais tempo, tá? Mas eu sei que hoje é sábado à noite e às vezes você tem aí um monte de gente te esperando e você parou todo o seu tempo para vir aqui abençoar o nosso evento com a sua história. Eu também agradeço. Agradeço a todas as rainhas que estão aqui, os reis que entraram. Ó, tem uma rainha falando aí, Rainha Liduína, eu já sou do movimento. Gratidão, rainha. Que gostoso, que gostoso. Um beijo para você e parabéns. Parabéns pela sua história. E como eu falo para todas as minhas rainhas, eu gostaria de olhar nos seus olhos agora e falar para você o que eu falo para as minhas rainhas. Que eu te honro, eu te abençoo, eu te amo e te reconheço como rainha na terra. Viu? Receba essa declaração de rainha da minha vida para a sua vida. Amém. Nossa, que alegria, gente. Que coisa fantástica, que oportunidade. E em breve nós vamos estar juntas. E essa semana eu vou estar o tempo todo falando do nosso network propósito. E agradeço demais a oportunidade de fazer parte de todo esse movimento, tá? Gratidão imensa. Igualmente. Gente, um beijo para vocês, viu? Um extraordinário final de semana. Deixa eu pedir uma coisa antes da gente encerrar. Pessoal que está assistindo agora, foi tão forte tudo isso. Vou pedir para vocês fazerem um print, colocarem lá no Stories, marcar eu, @Rosimela Locutora, marcar a Fabi, pode marcar o movimento, né? Movimento das Rainhas, e pode marcar também o Instagram dela, eu, Fabiana Araújo. Faz um print. Isso mesmo. E fala qual foi o melhor código que você pegou dessa live. Querida, Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui e nos encontraremos em breve. Que delícia. Um beijo, viu? Valeu, tchau, gente.